Olá galera, tudo bem? Bom, vou aqui falar um pouquinho para vocês sobre essa atividade, de gênese e classificação dos solos da Angélica, da professora Angélica. E aí a gente vai discutir um pouco hoje, essa atividade é justamente a introdução à parte de classificação dos solos, onde através de algumas informações que o horizontes diagnósticos trazem, a gente consegue classificar aquele solo, tá? Então primeiro a gente tem que entender quais são essas informações. Bom, a gente tem basicamente dois grupos ou dois tipos de horizontes diagnósticos, que são horizontes diagnósticos superficiais, que é justamente o que ela está trabalhando aqui, e o horizonte subsuperficial. Para a gente entender um pouquinho sobre o que é o horizonte superficial, a superfície, é essa parte que a gente vê do solo, na superfície, que é essa parte aqui. E o horizonte superficial é esse diretamente exposto à superfície, que pode ser tanto os horizontes orgânicos, quanto o horizonte A. Só que me fala, são todos os solos que tem horizonte orgânico? Então, não, a gente sabe que não são todos, não são, esquece, não são todos os tipos de solo que tem os horizontes orgânicos, mas os horizontes A gente sabe que todo solo tem. Então a gente considera como esse horizonte A o horizonte superficial, tá? Esqueci do L ali, mas tudo bem. Então, esse daqui é um perfil de solo que eu representei, tá? Com todos os horizontes. Como eu disse que não são todos os tipos de solo que tem o horizonte O, a gente considera como o horizonte A sendo um horizonte superficial, tá? Tudo bem? Agora, o que é o horizonte subsuperficial? O subsuperficial é aquele abaixo do superficial. Então a gente falou que esse horizonte é o superficial, enquanto tudo que está abaixo dele agora seria o subsuperficial? Não exatamente. O que a gente chama de subsuperficial diagnóstico é o horizonte B, tá? Então o horizonte B ele vai trazer características que a partir delas a gente consegue quantificar, ou melhor, classificar o tipo de solo, tá? Então vamos lá. Como é que ela pede para a gente trabalhar com o horizonte superficial? A gente vai trabalhar com qual horizonte? Horizonte A, tá? Então aqui horizonte A, a gente vai ter todas as características aqui relativas ao horizonte A. A gente vai ter que prestar atenção nessas características aqui, ó, presente do horizonte A, horizonte A, horizonte A e horizonte A, relativos ao perfil 101 e perfil 102, sendo que o perfil 101 está logo na primeira página e o perfil 102 está na segunda página, também trazendo aqui, ó, as características do horizonte A, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Então vamos lá. A primeira coisa que ele pede é para a gente identificar qual horizonte. Como eu disse, a gente vai trabalhar com o horizonte superficial, então o horizonte A. A profundidade dele é em centímetros, tá? Então aqui na análise morfológica, ou descrição morfológica, a primeira informação que ele traz é essa relação de onde ele começa e onde termina. Aqui no caso a gente não tem horizontes orgânicos, como eu disse, não são todos solos que contém. Principalmente porque aqui, ó, provavelmente ele é de um solo arenito, vai ser de uma região mais árida e tudo mais, Então ele aqui tem uma profundidade onde vocês vão calcular, no caso aqui seria os 42 centímetros, Então vocês vão colocar aqui 42 centímetros, tá? Essa questão de cor. Bom, a cor, ela basicamente é uma característica que nós, do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, utilizamos no segundo nível categórico, Vamos dar o exemplo, por exemplo, do latossolo. O latossolo a gente sabe que é um solo profundo, E assim por diante. E a segunda característica do latossolo, quando a gente vai ver o segundo nível categórico na nossa região, é latossolo vermelho. Mas tem latossolo vermelho, latossolo vermelho amarelo, latossolo amarelo e assim por diante. Então a gente tem um latossolo a segundo nível categórico que é dado pela cor. Então por isso que é muito importante a gente pegar e ter as informações de cores, tá? A cor geralmente ela é dada, por exemplo, com esse padrão aqui, ó, que eu tô colocando aqui, ó, tá? Ela é dada com esse padrão, onde esse primeiro valor aqui é o que a gente chama de matriz, tá? É a matriz da cor. O que é essa matriz? Eu falei que ela, como eu disse lá nos tipos de latossolo, tem um latossolo vermelho, amarelo, latossolo amarelo. Ou seja, amarelo no inglês, Amarelo no inglês é yellow. E vermelho é red. Então quer dizer que o Y representa amarelo e o R representa vermelho, tá? De red no inglês. Vermelho. Vermelho.
Então, a primeira coisa a gente fala como sendo a matriz, tá? A matriz, então, quer dizer que é isso daqui tudo, tá bom? Isso aqui tudo é a matriz, 7,5y. Isso é de acordo com a escala de Munsell, se eu não me engano que se fala. Esse segundo valorzinho aqui, ó, vamos separar aqui para vocês entenderem. Esse primeiro valor aqui, ó, vou colocar até de uma cor diferente. Esse primeiro valor aqui é o que a gente chama, tá, de matriz. Esse segundo valorzinho aqui, ó, que eu vou colocar de verde, antes da barra, é o que a gente vai denominar como sendo o nosso valor, tá? Que é o segundo, a segunda informação que pede aqui, ó. Então esse aqui é o nosso valor. Enquanto esse terceiro valor aqui, ó, esse terceiro número, não vou falar valor porque senão vai confundir vocês. Esse terceiro número é o que a gente chama de croma, tá? Ah, Matheus, então ela pediu o valor e o croma. Exatamente. Então a gente vai ter que levar esse valor pra cá e esse croma pra cá, tá? Então aqui a gente tem o croma e o valor, sendo o primeiro número o valor e o segundo número o croma. E aí ela pede em qual condição? Na condição úmida. Então aqui tem na condição úmida e na condição seca. Então aqui qual seria a nossa matriz? A nossa matriz seria justamente... deixa eu vir aqui, ó. Nossa matriz seria 10YR aqui no caso, ou seja, YR é porque está na transição entre amarelo e vermelho. O segundo valor é o que a gente já falou que é, o segundo número, né? É esse que é o que a gente chama de valor. E o terceiro, o croma. Mesma coisa, tá bom? Só que aqui na condição dele seco. Então aqui ela deu essa classificação com relação à cor, tanto úmido quanto seco, a questão da textura, da estrutura, né, daquele solo, que tá vendo, ó, é macio, se quebra em fraca blocos angulares, ele é macio e assim por diante, tá? Então o valor e o croma a gente já comentou aqui, né, então já tá pronto, e a profundidade também. Terceira coisa é o teor de carbono. A gente sabe que um solo, ele vai pegar e vai ter um teor de carbono de acordo com a quantidade de material orgânico presente nele. Então o que acontece? Vamos falar que a gente tem uma planta, né? Vou usar a planta como exemplo, mas existe material animal também que forma material orgânico, tá? Restos de fezes e assim por diante. Mas vamos lá. A gente sabe que a planta, ela basicamente utiliza-se do sol, né, para realizar a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Ela vai absorver CO2 e H2O do sistema, né, do ambiente, e através da luz solar, ela vai juntar essas duas coisas e vai transformar isso aqui num carboidrato. Tá? Que é o C6H12O6, que nada mais é do que a gente conhece ele popularmente como o que, gente? Como é que a gente conhece essa estrutura aí? Como glicose. Mas a glicose nada mais é do que um carboidrato também, tá? Um carboidrato simples. E a gente tem também o O2, que é liberado nesse processo. O O2 é liberado para o ambiente, né? Enquanto o C6H12O6, que é a glicose, fica para a planta como elemento estrutural. Ele vai para a estrutura da planta. Então a planta é basicamente formada por carboidratos, assim como nós também somos basicamente formados por carboidratos também, tá? Então por isso que é importante a gente consumir carboidrato. Carboidrato faz parte do nosso processo de formação do nosso corpo, tá? E quando essa planta ela vai continuar crescendo, né? E quando ela pega e morre, né? Quando ela vai morrer, o que vai acontecer? Esses carboidratos, ou melhor, esse material da planta, né, que é formada basicamente por carboidrato, vai se decompor. E esse carbono vai ser liberado aqui no solo. E a gente sabe que esse carbono vai formar, no processo de decomposição, vai formar nosso material orgânico, tá bom? Então esse teor de carbono, a gente vai pegar e vai colocar aqui na tabela. Ela pede ele em porcentagem. E a primeira coisa que a gente vai ver é quanto que tem de carbono no solo. Ela dá aqui, ó, logo na segunda tabela, teor de carbono. Então aqui, ó, vamos pegar e colocar de uma cor diferente. O nosso teor de carbono tá aqui, tá? Então é 2,9. Então note aqui a unidade que está sendo utilizada. Gramas por quilo, certo? Então vamos lá. Ela pegou 2,9. Eu não vou pegar 2,9 por quê? Porque senão eu vou resolver para vocês. Então vamos pegar aqui outro valor. Vamos pegar um valor de 3,1. Então vamos falar que a gente tem 3,1 gramas por quilogramas
Então o que é esse grama por quilograma? A gente tem 3,1 gramas de carbono para cada quilograma de solo, tá? Então vamos lá. A gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que saber é que 1 quilograma é igual a quantos gramas? A gente sabe que 1 quilograma, esse K que é vezes 1000. Então a gente quer dizer que tem 1000 gramas, certo? Se 1 quilograma é igual a 1000 gramas, a gente quer saber esse valor em porcentagem. O que é esse valor em porcentagem? Porcentagem nada mais é do que um valor X sobre 100, tá? Então se eu quero um valor X sobre 100, eu quero saber isso em relação a 100 gramas, tá bom, gente? Então como é que a gente vai calcular? A gente pode calcular de duas formas. O cálculo, eu vou explicar para vocês o cálculo, tá bom? O cálculo nada mais é do que, aqui eu estou usando um exemplo de 3,1 gramas por quilograma. Então vamos falar que a gente tem então aqui 3,1 gramas de carbono, né? Para cada quantos gramas de solo? Se é para cada quilo de solo, então é a mesma coisa do que eu colocar igual a cada 1000 gramas de solo, certo? Então agora eu vou colocar, eu quero saber quantos gramas de carbono vai ter, né? Quantos gramas de carbono vai ter para cada 100 gramas de solo. Porque eu quero saber em porcentagem. Porcentagem é justamente numa relação de 100, tá? Então aqui a gente faz uma regra de 3 simples. Então se vocês fizerem uma regra de 3 simples, né, multiplicando cruzado, assim, vocês vão pegar e vão obter que o valor de X nada mais é do que 310 sobre 1000, que é igual a 0,31%. Ou seja, a cada 100 gramas de solo, a gente vai ter 100 gramas de solo tem 0,31 gramas de carbono. Tá bom? Então aqui, ó, vamos agora dar uma olhada nesse valor. Aqui eu tenho o valor de 0,31 gramas, ou 0,31%. E aqui eu tenho 3,1. Dá uma reparada aqui, ó. Reparem aqui que de 1000 para 100 é nada mais do que dividir por 10. Então, se de 1000 para 100 é dividir por 10, eu posso pegar esse valor aqui, ó. Eu posso pegar esse valor aqui, ó, de 3,1 e dividir por 10. Ou seja, eu vou pegar o valor de 3,1 gramas e vou dividir por 10, que vai ser igual a 0,31 gramas ou por cento. Ou seja, se eu pegar esse valor aqui também, Matheus, ó, se eu pegar esse valor de 2,9 gramas por quilo de carbono e dividir por 10, eu vou obter em porcentagem? Vai. Qualquer coisa que esteja, ou seja, qualquer coisa que esteja, vamos falar, qualquer coisa que esteja X gramas por quilo, se eu pegar e dividir por 10, eu vou obter X%. Tá bom? Deu para entender essa parte aí, gente? Então, se eu pegar em grama por quilo e dividir por 10, eu vou obter o valor em porcentagem, tá bom? Então, a gente já entendeu a questão de como calcular o carbono, né? Agora, a penúltima coisa é como calcular o teor de matéria orgânica. Como eu disse, só falar aqui, ó, se vocês quiserem procurar aqui o teor de matéria orgânica, vocês podem procurar à vontade, vocês não vão achar, porque a professora não coloca. Como eu disse, a matéria orgânica basicamente é formada através desse processo de decomposição, né? Então, basicamente, essa planta ela vai depois decompor, né? Decompõe e forma material orgânico, tá? E forma material orgânico para o solo. E o que acontece? A gente sabe que esse material orgânico, ele é formado principalmente por qual elemento? Ele é formado principalmente por carbono, tá bem, gente? E esse carbono, a gente sabe que ele representa 58% da matéria orgânica. Como assim? O carbono, ou seja, o carbono representa
representa 58% da matéria orgânica, tá? Como assim? Se eu tiver... vamos falar que eu tenho aqui Não, vou colocar de outra forma. Vamos falar que eu tenho 58 gramas de carbono. De carbono. Se eu tenho 58 gramas de carbono, é a mesma coisa que eu ter 100 gramas de material orgânico. Por quê? Porque é 58%, tá? 58% de 100 gramas, 58% vai dar esse valor aqui, tá? 58% vai dar aquele valor ali. Tudo bem? Então, 58% de 100 é 58 gramas. Então, o que a gente faz? A gente pode fazer tudo por um cálculo de regra de 3. Aqui eu estou usando esses 3,1 gramas por quilo de carbono. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou dar o exemplo ali, ó. A gente tem 3,1 gramas de carbono. E eu sei que o carbono ele representa 58% do peso da matéria orgânica, né? Do volume, da quantidade de matéria orgânica. 58%. Eu quero saber quanto que é o 100%, né? Que é a quantidade, ou melhor, X gramas de matéria orgânica. Então é só a gente fazer uma regrinha de 3 simples, né? Onde esse valor de X calculado nada mais é do que 100 vezes 3,1, né? Que vai dar 310 dividido por 58. Se vocês fizerem 310 dividido por 58 na calculadora, vai dar igual a 5,34. 5,34 o quê? Gramas de matéria orgânica por quilo de solo, tá? Por quilo de solo. Ou seja, em 1 quilo de solo, a gente vai ter 5,34 gramas de matéria orgânica. Mas se vocês derem uma olhada, a professora ela não pede em gramas por quilo, né? Ela pede em porcentagem. Aí é a mesma coisa. A gente já mostrou aqui, ó, como é que a gente transforma de gramas por quilo para porcentagem. É só eu pegar esse valor, né, de gramas por quilo e dividir por 10. Então aqui eu tenho gramas por quilo, é só eu pegar e dividir por 10, que é igual a 0,53% de matéria orgânica, tá? Naquele exemplo que eu dei ali de 0,31 gramas por quilo de carbono no solo, né? Então a gente agora já descobriu como é que calcula o teor de matéria orgânica. Por último, falta a saturação por bases, que é o que a gente chama de V%. O que é saturação por bases? O solo, basicamente, ele é formado, ele é composto, né, por várias cargas elétricas, né, que vão se ligar, por exemplo, com o potássio, com o Mg, com o cálcio, com o alumínio, né, o Al3+, que vai estar aqui, que ele vai... O que é esse Al3+? Por que ele é 3+? Porque ele está utilizando 3 ligações. O Al3+ está utilizando 3 ligações. O Ca2+, que eu coloquei aqui, ó, Ca2+, ele está usando quantas ligações? Ele está usando 2 ligações, por isso que ele é 2+. O Mg, ele é Mg2+, então ele usa também 2 ligações, tá? Então, se é 2+, quer dizer que ele é uma carga, o quê? Ele precisa de cargas negativas. Então, quer dizer que essas cargas aqui do solo são cargas o quê? São cargas negativas aqui do solo, tá? O solo ele é carregado de cargas negativas, tá bom? Negativas. E essas cargas negativas, elas são preenchidas pelo que a gente chama de bases, tá? Que são essas... que são alguns dos elementos aqui. Mas espera, Matheus, tudo é base? Tudo que vai ficar no solo é base? Não. O que a gente considera como base, aqui na nossa região de Minas Gerais, por exemplo, é o cálcio, o magnésio... Opa, deixa eu colocar aqui de uma forma mais fácil aqui para vocês verem. É o cálcio, o magnésio, o potássio, tá? Na nossa região. Na região de São Paulo, Paraná e assim por diante, eles já consideram o sódio, tá? Então o que acontece? A gente fala que as bases para nós são cálcio, magnésio e potássio, tá? Mas a gente aqui vai considerar como o Ca,
2 né, mais o Mg2 mais o K mais o Na. E a gente então tem que calcular quanto dessas cargas negativas aqui do solo, né? Quanto dessas cargas aqui do solo estão preenchidas pelo potássio, pelo magnésio, pelo cálcio e pelo sódio, tá? O alumínio não entra nesse cálculo, porque ele já não é um elemento considerado como uma base e, como vocês devem saber, o alumínio ele não é benéfico para a planta no sentido de atrapalhar o processo de divisão celular. Quando a planta ela encontra uma região muito rica em alumínio, ele acaba atrapalhando a divisão celular. Então aqui as nossas bases são esses 4 elementos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma soma dessas bases para calcular quantos por cento da minha CTC, que é a quantidade dessas cargas que vão estar disponíveis para os elementos do solo, vão estar preenchidos por essas bases. Então o que a gente faz? A gente pega 0,3. O que é esse 0,3? É por causa que cálcio mais magnésio está junto. Então aqui é 0,3 mais o potássio é 0,005 mais o Na, que é igual a 0,03. Somando isso aqui tudo, vai dar igual a 0,38. Isso aqui está em qual unidade? Está em centimol carga por decímetro por quilo, tá? Então está em centimol carga por quilograma de solo. Isso aqui é que a gente chama de soma de bases, tá? Então, soma de bases, tá? Ou SB. Então a gente pegou e teve esse resultado aqui, ó, de SB. A nossa soma de bases é igual a 0,38 centimol carga por quilo de solo, tá? Então agora a gente quer saber quantos por cento da minha CTC, ou seja, quantos por cento da minha capacidade de troca de cátions, que nada mais são do que essas cargas negativas aqui que o solo tem, estão preenchidas por esses elementos aqui, tá? Junto com o Na, tá? Que eu não coloquei aqui porque eu esqueci. Então a gente vai, como é que a gente faz isso? A nossa CTC é igual a 2,4, tá? 2,4 centimol carga por quilo. Então o que a gente vai fazer? Se a nossa CTC, então o que a gente fala aqui, ó, saturação por bases, é o V%, a gente pode fazer por duas fórmulas. Por uma fórmula que é SB dividido por V vezes 100, tá? Então, fazendo essa fórmula, vocês vão entender daqui a pouco porque que ela é. Na verdade, vamos interpretar ela agora. Vamos falar que o nosso solo aqui tem 2,4 gramas por quilo de CTC, né? Isso aqui representa quantos por cento das minhas cargas disponíveis para troca? 100%. E eu quero saber quanto que representa 0,38 gramas por quilo, que nada mais é do que esse meu valor da soma de bases, que eu quero saber quantos por cento do solo está preenchido por essas bases. Então a gente vai calcular essa porcentagem. Essa porcentagem é igual a x%. Então a gente vai fazer essa regrinha de 3. Fazendo essa regrinha de 3, a gente vai calcular que x é igual a 0,38 vezes 100 dividido por 2,4, tá? Isso vai dar igual a 15,83%, que é a mesma coisa que vocês jogarem nessa fórmula. Se jogarem nessa fórmula, o que a gente fez aqui? A gente pegou 0,38 vezes 100, que é a nossa soma de bases, 0,38 vezes 100, e vai dividir depois pela minha, deixa eu só colocar aqui, ó, e vai dividir depois pela minha opa, eu coloquei aqui errado, tá, gente? Aqui não é V, não. Pela minha CTC, tá? E a minha CTC é igual a 2,4. Isso aqui é igual, nada mais nada menos do que os mesmos 15,83. Tá, Matheus? Então quer dizer que 15,83% do meu solo está preenchido por cálcio, magnésio e potássio? Exatamente, 15,83% está preenchido. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Se a gente for pensar, as plantas necessitam de 50, 60, plantas, muita gente necessitam de até 80, 85% das cargas do solo preenchidas por essas bases, tá? Principalmente plantas como tomate, por exemplo, precisa de muito mais. Então a gente vai ter que fazer uma adubação nesse solo, por exemplo, interpretando assim, uma adubação muito pesada, melhor, não muito pesada, né? Mas uma adubação boa com relação a essas bases, tá? E aí o que acontece? Então vamos lá, o que acontece? Aqui, se vocês pegarem e darem uma olhada, já tem o valor de V, que deu 17%, tá bom, gente? Ah, Matheus, mas a gente calculou deu 15,83%. Tem problema? Não.
Por que deu 17 provavelmente? Porque se vocês derem uma olhada aqui, ó, a nossa soma de bases, 0,3 mais 0,005 mais 0,03, deu quanto? Deu 0,38. E olha quanto que deu a soma de bases aqui, ó, 0,4. Por que provavelmente deu 0,4? Por que deu errado? Deu errado porque provavelmente aqui, ao invés de ser 0,3, cálcio mais magnésio, é 0,32. Aí aqui, ó, 0,32 mais 0,05 vai dar o 0,4. Ou seja, aqui está fazendo uma aproximação, tá? Então eles aproximaram esse valor. E aproximando esse valor aqui, vai dar 16, alguma coisa, a subtração por bases, que eles aproximaram para 7. Ah, Matheus, qual que é o valor que eu vou colocar aqui então, no V%? Você vai colocar 17, tá? Para não ter erro, para a professora não considerar errado. Mas eu estava explicando por quê. O que é esse P aqui, Matheus? P nada mais é do que o teor de fósforo no solo, é a quantidade de fósforo que esse solo tem. O que acontece aqui? Aqui não tem teor de fósforo. Vocês vão falar, mas cadê o teor de fósforo? Não tem. Então o que vocês colocam aqui? Coloca só um tracinho aqui, tá bom? E eu espero que eu tenha ajudado vocês, viu, gente? É nóis!